Olá pessoal, espero que estejam todos e todas bem. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a importância de jogos no ensino de matemática no ensino médio. Vamos conversar um pouquinho sobre o assunto? Meu nome é Hernani, eu sou professor de matemática na Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da USP, estou lá desde o ano 2000 e hoje eu vim aqui para conversar um pouco com vocês sobre a importância de jogos no ensino da matemática. Como a gente já sabe, né, isso é sabido aí, jogar é muito gostoso. Os jogos eles proporcionam muita diversão para quem está participando e eles também proporcionam muito aprendizado. São muitos os autores e as autoras que descrevem a importância dos jogos, especialmente na educação, para as mais diversas áreas do conhecimento, não só para a matemática. O jogo ele não só auxilia os alunos e as alunas a aprenderem um certo conteúdo, mas eles também ajudam a desenvolver o raciocínio lógico como um todo. O jogo auxilia também na relação entre os jogadores, e ele pode ser um jogo no estilo colaborativo, mas também pode ser um jogo competitivo, Os jogos na escola, eles são muito bem-vindos, Na educação infantil, são muitos momentos em que os jogos com as crianças acontecem, e isso também tem que acontecer no ensino fundamental, desde uma criança lá nos 7 anos de idade no Fundamental 1, até um pré-adolescente, 14 anos lá no Fundamental 2. Mas aí fica a pergunta, e no ensino médio? No ensino médio é importante também que as professoras e os professores usem e abusem de criatividade, promovendo momentos mais lúdicos na sala de aula. Na matemática a gente tem uma tendência, infelizmente, aí natural, de que momentos envolvendo jogos e outras atividades mais lúdicas, eles sejam cada vez mais escassos. E isso acontece por conta de preocupações com o período de vestibulares, com uma colocação dos jovens no mundo mais adulto, em que parece que o adulto também não joga mais. Mas isso é um erro. Se você, professor ou professora de matemática, não tem o hábito de jogar com os seus alunos e as suas alunas no ensino médio, que tal aí criar minimamente um jogo por série? Dá para fazer pelo menos um jogo por ano. Agora, se você já joga, já tem esse costume, que tal então criar um jogo por bimestre ou por trimestre? Seria um outro bom desafio. E que tal um desafio maior ainda? Que tal um jogo por conteúdo de matemática, Enfim, no meu caso, na angústia por jogar muito pouco com os meus alunos e as minhas alunas no ensino médio lá na escola de aplicação, em 2013 eu criei o jogo que é o Corrida Logarítmica. O objetivo central do jogo é aguçar o cálculo mental envolvendo logaritmos. Do que consiste o jogo Corrida Logarítmica? É um jogo de percurso, no qual os alunos precisam passar por todas as casas, desde a largada aqui em cima até a chegada aqui embaixo, e ao longo desse percurso os alunos vão calcular logaritmos. Então nós temos desde logaritmos mais simples, como log de 8 na base 2, log de 9 na base 3 nas primeiras casas, até logaritmos mais complexos lá para o final. Inclusive, é interessante que este jogo seja utilizado depois também do aprendizado sobre o que é o número de Euler, o que é um logaritmo natural ou neperiano, que também estão presentes aqui nesse jogo. Quando geralmente eu aplico este jogo com os meus alunos? Nas primeiras vezes em que eu trabalhei com esse jogo em sala de aula, eu fazia o conteúdo de logaritmos por completo, fazia avaliações formais sobre logaritmos com os alunos e só depois eu jogava, como um fechamento de conteúdo. Mas os alunos me indicavam que esse jogo era muito interessante antes de avaliações formais, porque era um jogo que promovia um aprendizado maior, o cálculo mental, uma agilidade de cálculo com logaritmos. Por isso eu comecei a fazer esse jogo antes de avaliações formais, ao término do conteúdo logaritmo. Qual o material que eu utilizo, Esse jogo aqui, ele foi impresso em A3, mas na verdade ele foi feito no Word. É uma grande tabela, na qual, nessa tabela, eu tirei as linhas todas escurinhas e deixei só a trilha que me interessava para fazer o jogo. Depois disso, cada célula foi pintada da cor que eu gostaria que ficasse, Então, quando o aluno cai num espaço como esse vermelhinho, significa que ele vai ter que voltar a alguma casa ou pular uma jogada. Quando ele cai em algum verdinho, ele pode pular um trecho, E os azuis, onde nós temos os logaritmos a serem calculados.
Então, além do tabuleiro, os alunos recebem esta folha, que é a folha corrida logarítmica, onde eles preenchem com o nome deles e tem os espaços para colocar qual logaritmo a ser calculado, um rascunho e anotar se ele acertou ou não o cálculo do logaritmo. Além disso, os alunos recebem pecinhas de EVA, como essas daqui, para usar para caminhar no tabuleiro. Não precisa ser EVA, podem ser apontadores, contanto que sejam objetos diferentes para saber cada jogador qual é a sua peça. Utilizo também um dado desses comuns e também pode ser construído em sala de aula para andar as casas lá no tabuleiro. E os alunos recebem também um envelope como esse daqui, que eu padronizei, corrida logarítmica, e dentro do envelope há fichinhas com os números das casas. Então, por exemplo, na casinha N2, tem lá o logaritmo correspondente para os alunos conferirem se acertaram a resposta quando marcaram na folha grande. Decide-se então qual é o jogador que começa e lança o dado. Lançando o dado, anda o número de casas, vê qual é o logaritmo que caiu. Aí, anota esse logaritmo na sua própria folha e pode utilizar o rascunho para fazer o cálculo. Ao fazer o cálculo, aquele jogador vai conferir depois na sua fichinha se ele acertou aquele cálculo, que também pode ser conferido pela calculadora científica. Se ele acertou, mais 10 pontos. Agora, se o jogador errou o cálculo, ele perde 5 pontos e, ao final, não termina o jogo quando a primeira pessoa chega na casa final. O jogo termina quando todos os jogadores chegam na casinha chegada. E o primeiro que chega lá ganha mais 50 pontos. Então vence o jogo aquele que ao final tiver mais pontos. Assim como o jogo corrida logarítmica, tem outros jogos de percurso também que podem ser criados para os mais diversos conteúdos matemáticos. Dá para criar jogo de percurso sobre trigonometria, combinatória, mesmo geometria espacial, funções, né? Os jogos de percurso, assim como os dominós, eles são boas possibilidades de jogos para o ensino de matemática. Há alguns anos eu criei um dominó que era o dominó de funções, no qual, por exemplo, a peça domínio, ela poderia ser conectada com a peça D de F, domínio da função. E também essas peças podiam ser conectadas com a peça eixo X, onde estava escrito eixo X. E também dava para conectar com a peça que tinha a palavra abscissa. E todas essas peças elas podiam se conectar também numa outra que tinha um plano cartesiano desenhado, onde o eixo X, o eixo das abscissas, que é horizontal, ele estava em destaque. Então dá para criar também diversos jogos, basta a gente deixar a criatividade à solta aí para poder fazer esse tipo de criação, tá certo? E aproveitar e comentar que existem diversos livros de suporte para professores e para professoras, né, que não são diretamente livros sobre jogos de matemática para o ensino médio, mas eu considero que sejam obras bastante inspiradoras. O próprio Caim tem 2 deles que eu gostaria de indicar. Tem esse livro aqui, que é Os Jogos e Resolução de Problemas, que são estratégias para as aulas de matemática, da professora Júlia Borim. Tem um outro livro também, que é o do Estatística para Todos, da professora Lisbeth Cordani, que é um livro que traz explicações sobre estatística, mas também é muito inspirador para a gente fazer aí criações envolvendo jogos. Tem o livro do professor Gilson Schwartz, da USP também, que é o Brinco Logo Aprendo, no qual ele conversa um pouquinho com a gente sobre educação, videogames e aí moralidades pós-modernas. É um livro bem bacana também. E tem os livros todos do Ian Stewart, né? Vários deles, que é o Mania de Matemática, mas tem esse aqui, que são Incríveis Passatempos Matemáticos, que também é um livro bastante interessante para nós, professores de matemática, nos animarmos para criar jogos. Se nós adentrarmos então o mundo dos jogos eletrônicos, nós vamos ter uma enorme gama de possibilidades, né? Ainda presencialmente, eu já joguei com os meus alunos e alunas, lá no primeiro ano do ensino médio, o jogo Angry Birds, especificamente Angry Birds Hill. No momento em que a gente estuda o gráfico da função do segundo grau e também a relação entre os coeficientes da função quadrática e a abertura, né? A abertura, a concavidade da parábola. A gente pode usar diversos jogos que dependem de um certo ângulo de lançamento formando essa parábola, né? Ainda mais se o jogo puder criar uma certa competição em sala de aula, fica bem interessante. Como possibilidades, a gente pode projetar o jogo em uma tela grande ou numa parede na sala de aula com um único computador
e os alunos eles se revezam para jogar uma mesma fase desse jogo. E aí a gente pode usar também sala de informática, então todo mundo joga a mesma fase e a gente percebe lá quem ganha mais pontos. Assim, jogando Angry Birds Hill, os alunos podem elaborar uma estratégia para acertar o alvo da melhor forma possível. Um outro assunto que nós trabalhamos com os alunos em funções é a modelagem matemática. Formular modelos matemáticos aí a partir de uma certa situação. Existem inúmeros problemas que tratam da formulação de modelos matemáticos quando a gente estuda funções. E essa é uma ótima oportunidade, acreditem, para a gente jogar Pac-Man. É um clássico dos clássicos o Pac-Man. Né? No jogo, quando o Pac-Man ele come uma das 4 pílulas que estão lá na tela, ele tem um curto espaço aí de tempo para poder comer os fantasmas até que o efeito dessas pílulas acabe. Né? E você sabia que ao comer cada um dos fantasmas, a pontuação ela cresce numa PG, numa progressão geométrica? O primeiro fantasma que é comido com aquela pílula ele vale 200 pontos. O segundo vale 400. O terceiro vale 800. E o quarto, que é o último fantasma, vale 1.600. 200, 400, 800 e 1.600. A pergunta é, qual seria uma lei da função que dá o total de pontos a partir do fantasma que é comido? Né? Para isso, a gente pode formular uma tabela, colocando o número do fantasma e o total de pontos daquele fantasma. Ao fazer análises, nós vamos descobrir que a função correspondente será f de x igual a 100 vezes 2 elevado a x, né? Onde esse x é exatamente o número do fantasma e o f de x, ou seja, o nosso y, ele determina o total de pontos recebidos com aquele fantasma. Porém, o total de fantasmas no jogo é 4. Mas a gente pode aproveitar a oportunidade dessa formulação, dessa modelagem, para perguntar para os alunos: e se a mesma regra continuasse valendo? Ou seja, se o padrão sempre fosse o mesmo, quantos pontos receberia uma pessoa que comesse o 5º fantasma, o 6º fantasma, o 10º fantasma? Então tá aí uma oportunidade de brincar de modelagem matemática, brincando, jogando o Pac-Man. Bom, nós tratamos aqui apenas de alguns exemplos de algumas possibilidades de jogos para ensino de matemática no ensino médio. Enfim, os jogos eles promovem muitos aprendizados, né? Seja para o aluno, para a aluna da série e da idade que for, né? Então, para você, professora, professor de matemática, muita criatividade aí, mãos à obra. Obrigado pela atenção e até uma próxima.